Saudações, viajantes pelas eras. Hoje viajamos até a fronteira norte do Império Romano, entre os séculos I e V d.C., além do rio Reno, limite natural que separava o mundo romano das vastas florestas que hoje correspondem à Alemanha e à Europa Central. Para Roma, aquele rio não era apenas uma fronteira geográfica, era a linha que dividia civilização e incerteza, ordem e imprevisibilidade, mármore e madeira. Do outro lado não havia fóruns nem estradas pavimentadas. Havia florestas densas, pântanos frios e aldeias espalhadas entre clareiras abertas à força no meio da mata. O ar era úmido, pesado, impregnado pelo cheiro de terra molhada e fumaça constante. A luz do sol mal atravessava as copas altas das árvores, criando um ambiente de sombra permanente. Ali viviam povos que os romanos chamavam de germânicos. Não formavam um império unificado, mas sim dezenas de tribos independentes, ligadas por idioma, costumes e estruturas sociais semelhantes. Eram organizados em clãs familiares extensos, liderados por chefes escolhidos por coragem e reputação. A autoridade não vinha de títulos imperiais, mas da confiança conquistada em batalha e na assembleia. Suas casas longas, construídas com madeira, barro e palha, abrigavam várias gerações sob o mesmo teto. No centro, o fogo permanecia aceso como símbolo de continuidade e sobrevivência. Homens vestiam túnicas de lã grossa, presas por fivelas de bronze e calças adaptadas ao frio do norte. Carregavam escudos redondos de madeira, lanças longas e espadas simples, porém letais. Mulheres administravam a produção agrícola e o funcionamento interno do clã. Cuidavam da terra, do armazenamento de grãos e da transmissão das tradições orais que mantinham viva a identidade tribal. A agricultura era básica, mas suficiente. Cevada, trigo rústico e criação de gado garantiam sustento, enquanto a caça e a pesca complementavam a alimentação. Decisões importantes eram tomadas em assembleias abertas, onde homens livres erguiam suas armas para manifestar aprovação. A política germânica não era centralizada, mas coletiva e participativa. Para Roma, aquilo parecia instabilidade. Para os germânicos, era liberdade. E foi exatamente essa liberdade que o Império decidiu desafiar quando resolveu atravessar o Reno. No século I d.C., o Império Romano estava no auge de sua expansão. Após conquistar a Gália, Roma olhou para o norte e viu na Germânia não apenas florestas, mas território a ser dominado. Legiões atravessaram o Reno com disciplina impecável, armaduras reluzindo sob o céu cinzento. Onde marchavam, erguiam fortes, construíam estradas e impunham a ordem romana. A estratégia era clara: transformar tribos dispersas em províncias administradas, cobrar tributos e integrar guerreiros germânicos como auxiliares do próprio exército imperial. Algumas tribos aceitaram alianças temporárias, seduzidas por comércio, proteção ou prestígio. Outras resistiram silenciosamente, observando o avanço estrangeiro com desconfiança crescente. Para Roma, a conquista parecia inevitável. O poder logístico das legiões, a engenharia militar e a experiência em subjugar povos diversos já haviam provado sua eficiência em 3 continentes. Mas a Germânia não era como as províncias mediterrâneas. O terreno irregular, as florestas fechadas e os caminhos estreitos anulavam parte da superioridade tática romana. Ainda assim, o Império acreditava que a assimilação cultural resolveria o problema. Filhos de chefes tribais eram levados para Roma, educados como aliados e treinados dentro da lógica imperial. Entre esses jovens estava um germânico chamado Arminius, membro da tribo dos queruscos. Ele aprendeu latim, serviu como oficial auxiliar e recebeu cidadania romana. Para os romanos, Arminius era prova de sucesso da integração, um bárbaro transformado em oficial leal ao imperador. Mas sob a disciplina romana, Arminius nunca esqueceu as florestas de sua infância. Nunca esqueceu que sua identidade não nascera em mármore, mas em madeira e fogo. Enquanto Roma consolidava sua presença, o governador Públio Quintílio Varo foi enviado para administrar a nova província germânica
com autoridade plena. Varo governava como se a região já estivesse completamente pacificada. Impôs impostos, aplicou leis romanas e puniu líderes tribais que questionavam sua autoridade. O que ele não percebeu era que a submissão aparente escondia algo mais profundo. Alianças secretas estavam sendo formadas nas sombras da floresta. E no centro dessa articulação silenciosa estava Arminius, o homem que Roma acreditava ter conquistado. No ano 9 d.C., 3 legiões romanas marchavam pela Germânia sob o comando de Públio Quintílio Varo. Aproximadamente 20.000 homens avançavam confiantes por território que acreditavam estar sob controle. A coluna era longa, pesada, carregada de suprimentos, famílias de oficiais e equipamentos administrativos. Não marchavam para a guerra. Marchavam como quem atravessa uma província pacificada. Arminius caminhava entre eles como aliado e conselheiro. Oficial romano, cidadão reconhecido, homem de confiança do governador. Foi ele quem alertou Varo sobre uma suposta rebelião em uma região mais ao norte. Uma ameaça localizada, fácil de conter, segundo suas palavras. Varo decidiu agir imediatamente, desviando suas legiões para o interior das florestas densas. Era o erro que Arminius aguardava. A chuva começou a cair com intensidade constante, transformando o solo em lama profunda. Carros atolavam, formações se quebravam, escudos perdiam estabilidade. A floresta fechava-se ao redor da coluna romana como uma armadilha viva. Árvores altas limitavam a visibilidade e impediam qualquer organização tática ampla. Então vieram os primeiros ataques. Lanças surgiram entre as árvores, flechas atravessaram o ar úmido. Guerreiros germânicos atacavam e desapareciam antes que as legiões pudessem reagir em formação. Os romanos tentaram reorganizar linhas defensivas, mas o terreno estreito impedia o uso eficiente das táticas tradicionais. O poder da disciplina se dissolvia na confusão da mata. Por 3 dias, a emboscada continuou. Exaustos, cercados e desorientados, os soldados romanos eram abatidos em pequenos grupos, incapazes de reagir com coesão. Arminius não era mais oficial romano. Liderava tribos unificadas sob um único propósito: expulsar o invasor. Quando a batalha finalmente terminou, as 3 legiões haviam sido praticamente aniquiladas. Seus estandartes, símbolos sagrados do poder imperial, estavam nas mãos germânicas. A notícia atravessou o Reno como um choque sísmico. Roma, pela primeira vez, sentiu que a Germânia não era uma província, era um limite. O imperador Augusto, ao receber a notícia, teria repetido em desespero: Varo, devolve-me minhas legiões. A floresta de Teutoburgo não foi apenas uma derrota militar. Foi a primeira grande ruptura psicológica entre Roma e o norte indomável. A derrota em Teutoburgo não destruiu o Império Romano, mas alterou profundamente sua estratégia. Pela primeira vez, Roma reconheceu que nem toda a terra podia ser transformada em província. O imperador Augusto ordenou campanhas punitivas para restaurar a honra imperial. Legiões retornaram à Germânia com o objetivo de recuperar estandartes perdidos e demonstrar força. Durante anos, confrontos ocorreram ao longo do Reno. Aldeias foram queimadas, líderes tribais perseguidos, e parte do território foi temporariamente reconquistado. Mas a vitória decisiva jamais veio. O custo logístico de manter exércitos em território hostil tornava-se alto demais. As florestas continuavam favorecendo emboscadas, e a resistência tribal nunca desaparecia por completo. Gradualmente, Roma abandonou o projeto de transformar a Germânia em província permanente. O Reno voltou a ser não apenas fronteira natural, mas fronteira política. Fortificações foram reforçadas ao longo do rio. O chamado limes germânico tornou-se linha defensiva estratégica, marcando o limite da expansão imperial no norte. Essa decisão não significava paz absoluta, significava reconhecimento de equilíbrio. Enquanto Roma consolidava suas fronteiras, as tribos germânicas continuavam evoluindo internamente. Comércio, migrações e alianças transformavam lentamente a estrutura tribal. Alguns germânicos passaram a servir como soldados auxiliares no próprio exército romano.
Lutavam por Roma, aprendiam suas táticas e absorviam parte de sua organização militar. O contato constante produziu um fenômeno inesperado. Os povos germânicos começaram a compreender o funcionamento interno do império que antes temiam. E, ao mesmo tempo, Roma começava a depender cada vez mais deles. O que nascera como confronto militar tornava-se relação complexa de conflito, cooperação e influência mútua. A fronteira permanecia estável, mas algo maior se aproximava. Não uma invasão isolada, mas um movimento populacional que mudaria o destino da Europa. No século IV, o equilíbrio entre Roma e os povos germânicos começou a se romper. A fronteira do Reno já não era apenas linha defensiva, tornava-se zona de tensão permanente. Um novo fator surgiu no horizonte. Os hunos, cavaleiros vindos das estepes da Ásia Central, avançando com velocidade e brutalidade desconhecidas na Europa. Seu impacto foi devastador. Tribos germânicas que viviam a leste começaram a fugir da pressão huno, movendo-se em direção às fronteiras romanas em busca de refúgio. Entre esses povos estavam os visigodos. Em 376, milhares deles chegaram às margens do Danúbio, pedindo permissão para entrar no império. Não vinham como conquistadores, mas como deslocados buscando sobrevivência. Roma autorizou a entrada sob condições de controle e desarmamento. Mas a administração imperial falhou. Corrupção, fome e abusos contra os recém-chegados transformaram desespero em revolta. Em 378, na Batalha de Adrianópolis, o impensável aconteceu. O exército romano foi derrotado de forma esmagadora pelos visigodos. O próprio imperador Valente morreu no campo de batalha. A derrota revelou uma nova realidade. Roma já não possuía superioridade absoluta sobre os povos germânicos. Nas décadas seguintes, acordos frágeis foram estabelecidos. Tribos passaram a viver dentro do território imperial como federados, mantendo certa autonomia em troca de serviço militar. Mas essa integração não significava submissão completa. Em 410, sob o comando de Alarico, os visigodos marcharam até Roma e saquearam a cidade pela primeira vez em quase 800 anos. O mundo romano foi abalado. A cidade que simbolizava a eternidade demonstrava vulnerabilidade, e o movimento não pararia ali. No século V, o Império Romano do Ocidente já não era a potência que dominara o Mediterrâneo. Províncias haviam sido perdidas, exércitos enfraquecidos e a autoridade imperial tornara-se instável. Reinos germânicos agora ocupavam vastas regiões antes administradas por Roma. Visigodos na Espanha, vândalos no norte da África, burgúndios e francos na Gália. O poder imperial concentrava-se quase exclusivamente na Itália. Em 476 d.C., um jovem imperador ocupava o trono, Rômulo Augustulo. Seu nome carregava o peso simbólico dos fundadores de Roma, mas seu poder era frágil. O verdadeiro controle militar estava nas mãos de Odoacro, líder germânico que comandava tropas federadas dentro do próprio exército romano. Quando soldados exigiram terras na Itália como pagamento por seus serviços e foram recusados, a lealdade rompeu-se definitivamente. Odoacro marchou contra Ravenna, então capital do Império do Ocidente. Não houve grande batalha épica, houve colapso administrativo. Rômulo Augustulo foi deposto sem resistência significativa. Não foi executado, mas enviado ao exílio. Odoacro não assumiu o título de imperador romano. Declarou-se rei da Itália e enviou as insígnias imperiais ao imperador do Oriente, em Constantinopla. O gesto era simbólico. O Império Romano do Ocidente deixaria de existir como entidade política independente. Mas Roma não desapareceu em chamas. Ela se transformou. Estruturas administrativas permaneceram, leis foram adaptadas e a cultura romana misturou-se às tradições germânicas que agora dominavam o território. O que caiu em 476 não foi a civilização romana, foi sua forma imperial no Ocidente. E das ruínas desse mundo nasceu uma nova Europa. Durante séculos, os povos germânicos foram descritos como bárbaros que destruíram Roma. A palavra carregava desprezo, como se representassem apenas caos, violência e regressão. Mas a história raramente é tão simples
quanto o rótulo que sobrevive nos livros. Os visigodos que saquearam Roma fundaram reinos organizados na Península Ibérica. Os francos, outra tribo germânica, dariam origem à França e moldariam parte da Europa Ocidental. Os ostrogodos governaram a Itália, preservando estruturas administrativas romanas, mantendo leis, sistemas fiscais e parte da infraestrutura herdada do Império. A queda do Império Romano do Ocidente não foi o fim da civilização europeia. Foi o início de uma profunda transformação política, cultural e social. O latim evoluiu para novas línguas, o cristianismo espalhou-se entre tribos antes pagãs e a fusão entre tradição romana e liderança germânica criou as bases da Europa medieval. Roma não desapareceu. Ela foi absorvida, reinterpretada e reconstruída sob novos governantes. Talvez o verdadeiro erro esteja na ideia de que a história se resume a quedas definitivas. Muitas vezes, o que chamamos de fim é apenas o começo de outra forma de poder. Se esta viagem pelas eras ajudou você a enxergar além do mito dos bárbaros, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte nos comentários. A queda de Roma foi destruição ou transformação? Porque impérios surgem e caem, mas a história nunca termina. Eu sou o Cronista. Obrigado por viajar pelas eras comigo e até a próxima viagem pelas eras.